Esse é o Giro do Agro, seu programa semanal com as principais notícias do agro. E agora quem tá de volta? O Edson. Voltei, Batucando me ensinando a tocar carrom. Bora. Um prazer inenarrável, como sempre, estar com vocês. Eu vou deixar ele puxar os índices, porque esse é um programa de tradição com índices e cafezinho. Milho, R$ 75,00 a saca. Cotação internacional em bushel, 4,51 dólares ali na Cebote. E o aumento é atribuído aí à diminuição da oferta interna devido a fatores climáticos adversos que afetaram a produção em algumas regiões aqui, né? Além disso, a demanda interna e externa permanece forte, com o setor de etanol e a ração animal, que também é usada, né, impulsionando ainda mais a compra. O mercado internacional também está firme aí com boas vendas para países como a China. E a gente vai falar muito da China hoje aqui, né, com essa guerra comercial. Viu que eu já saí falando? Por quê? Falaram que eu converso fiado no programa. Começou a conversa fiada. É verdade. Puxa a soja, Bora na soja, que o preço médio interno ficou a R$ 180,00 por saca de 60 quilos, enquanto a cotação internacional ficou a R$ 9,97 por bushel na Cebote. O preço da soja segue alto, principalmente devido ao forte aumento na demanda internacional, com destaque para ela, a China. Falar dela. Além disso, a diminuição das áreas de plantio em outras regiões do mundo e o clima adverso também afetaram a oferta global. Já o trigo, né, o preço médio interno aqui do Brasil é de R$ 1.300 a tonelada. Na cotação internacional, 5,50 o bushel lá na Cebote também. O preço do trigo ele também segue alto no mercado do Brasil, né? O mercado interno tem sido afetado pela escassez da oferta lá fora e a alta dos preços internacionais. Também impactou ali essas compras externas, elevando ainda mais o preço no Brasil. Também, adivinha? China comprando mais. O clima seco nas regiões produtoras também contribui aí para o encarecimento da produção aqui no Brasil. Então esse clima também ajudou. Então quem está com trigo na mão aí, vendendo bem caro. Infelizmente para quem compra, pagando bem caro. Ou felizmente, né? É. Já que é o povo de fora, não é a gente? Exato. Já o algodão ficou com preço médio de R$ 2,90 por libra-peso. A cotação internacional ficou a 0,85 cents por dólar por libra-peso. O preço do algodão segue estável, mas o mercado internacional está pressionado pelas flutuações na produção global e a demanda crescente de quem? Dela, China, da fala China. dela. É programa da China? É o programa da China hoje. E ó, você ficar até o final do programa, você vai entender o que está acontecendo, por que a China comprou tanto aqui do Brasil. Quando a gente fala do boi gordo, né, o preço médio interno nacional já está em 315 a arroba, isso de acordo com a CPEA. O preço do boi gordo continua alto, então, devido à escassez da oferta interna aqui do gado para abate e custo de ração e insumos também impactado pela oferta e também pelo preço do câmbio, né? Com o dólar movimentando tanto, o preço também fica mais caro. Já o boi China ficou com preço bruto de R$ 330 por arroba em São Paulo, segundo o CPEA também. O preço do boi China também segue alto, refletindo a forte demanda dela, da China, por carne bovina. O aumento de 3,77% no preço do boi em São Paulo entre 2024 e 2025 reflete a escassez de gado para abate e a recuperação econômica interna. Já o café, né, o preço médio interno aqui tá R$ 2,400 a saca. Baixar, Douglinhas aí, baixou não. É. Porra, nossa senhora, 2,400 um saco de 60 quilos, cara. Cotação internacional 3,66 por libra peso, de acordo com a ICE. O preço do café também tá alto, reflexo aí de uma safra comprometida nas principais regiões do Brasil, que produzem, juntamente com o aumento também na demanda, tanto aqui quanto lá fora, principalmente Estados Unidos e Europa. Tem que parar de tomar nosso café, senão vai ficar caro aqui, pô. Tá difícil beber café. Difícil. Mas pra quem vende café, tá maravilhoso. E o Conab aí, vamos começar a primeira notícia com o Conab, que confirma aí uma estimativa de safra recorde para esse ano, né, Lízia? Exatamente. Com a maior área plantada e condições climáticas favoráveis, a Companhia Nacional de Abastecimento estima uma safra recorde de grãos para a temporada 2024-25. A previsão é de 330,3 milhões de toneladas, um crescimento de 10,9% ou 32,6 milhões de toneladas quando comparado ao ciclo de 23-24. Esse aumento estima-se que deve à maior parte da área plantada, ou seja, mais área plantada, maior produção. 81,7 milhões de hectares plantados, 1,7 milhão de hectares a mais do que na safra passada, ou seja, é um belo aumento. Além disso, também o Conab também destacou que a produtividade deve recuperar os 8,6%, chegando a 4.045 quilos por hectare. A soja segue, então, como o principal produto cultivado na primeira safra e deve registrar o maior volume já colhido no país. Olha só. A Conab prevê uma produção de 167,9 milhões de toneladas, um aumento de 20,1 milhões de toneladas referente à safra passada. Maravilha, então. E o Centro-Oeste, né, uma das melhores regiões do país aí, onde se localiza Canarana, no Mato Grosso, né, é a maior região produtora de soja. Deve alcançar aí um novo recorde na produtividade média nas lavouras, com 3,8 mil quilos por hectare, superando o ciclo, inclusive, de 2022-23. No querido Mato Grosso do Edson, a colheita já chega a 99,5% da área semeada com soja, com uma produtividade média de 3.897 quilos por hectare, a maior já registrada no estado inteiro.
que é Sensacional. o estado do Mato Grosso, que é 2,7 vezes o tamanho da Alemanha. Fala do meu Mato Grosso. Esse cenário é semelhante também visto aqui em Goiás, que também é bom, onde a colheita já atingiu aí 97% de toda a área, com produtividade de 4,1 mil quilos por hectare. Nossa, que produção, Não, você hein, cara? tá doido. 4,1 mil quilos Isso por porque a hectare. gente teve problema de chuva, muita chuva, pouca chuva, loucura. Com a colheita da soja avançada, o plantio do milho de segunda safra está perto de ser finalizado. A produção total de cereal, somados os 3 ciclos da cultura, está estimada em 124,7 milhões de toneladas em 24 e 25, um crescimento de 9 milhões de toneladas em relação ao ciclo passado. Não, então olha aí, pensa, já foi 97% colhido e desses 97, a média está em 4,1 mil quilos por... Isso porque a gente ficou sem chuva, cara, e o milho foi sofrido por causa disso. Goiás aí mostrando sua força como sempre. E pro algodão aí, né, a produção recorde também está confirmada, né? O plantio tá concluído aí com 2,1 milhões de hectares, aumento de 6,9% sobre a safra de 23 e 24, quase 7% de aumento de uma E a safra. produção deve chegar a 3,9 milhões de toneladas, aumento de 5,1% sobre a safra anterior. No caso do feijão, né, a produção deve crescer aí 2,1%, atingindo 3,3 milhões de toneladas. Só recorde, somado às Tá 3 doido. safras, né? A produtividade média das lavouras deve ser 1.135 quilos por hectare, né? Subiu de 1.135 para 1.157 quilos, ou seja, até a produtividade por hectare do feijão também aumentou. E a área se mantém estável em 2,86 milhões de hectares, ou seja, foi mais coisa dentro de uma mesma área. Mesma área plantada, né? Sensacional. Então, é isso, é recorde atrás de recorde, mostrando aí a força do Brasil. Parabéns a todo mundo que trabalha no setor aí, que conseguiu gerar isso aí pra gente. E agora vamos falar sobre ela. Quem? A China, né? Guerra comercial. Vamos entender aqui de maneira bem simples o que aconteceu nas últimas 2 semanas aí nessa guerra comercial. Os Estados Unidos, ele foi lá e disse: China, eu vou enforcar você economicamente, porque eu sou a maior potência dominante, tanto bélica, né? Ou seja, com armas, quanto também econômica. Antes de partir para porradaria, antes de partir para a guerra física e bélica, eu vou enforcar você economicamente e acabar com você, impedindo seu crescimento. Era isso. Então os Estados Unidos foi lá e taxou 34% de qualquer importação de produto chinês. A China foi lá e taxou de volta. Os Estados Unidos falou, opa, 50%. A China taxou de volta. E foi subindo. E de 84 subiu para 125. A China foi de volta. Subiu para 145%. A China foi de volta e não arredou nem o pé. E aí estabeleceu-se um conflito muito grande aí, econômico, que é 145% a mais em cada produto importado de um país tão grande, uma economia que troca tantas coisas como o iPhone é produzido na China. E aí agora vai ficar com quanto mais caro fica lá nos Estados Unidos. Agora, que já não tem nem como taxar mais, porque o comércio já começa a ficar totalmente prejudicado, começaram a taxar produtos. Ou seja, a China deixou de exportar terras raras para os Estados Unidos. O que são terras raras? São 17 minerais que eles compõem a fabricação de um monte de coisa, como bateria, como aeronaves e um monte de coisa que é importante e que só a China tem. Ela falou, não vendo mais para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, por outro lado, diz, os chips da Nvidia, que usam em celulares, outras coisas, e carros também chineses, como o da BYD, não vai ser mais vendido para a China. E aí começaram a fechar portas. Inclusive, a China proibiu o filme de Hollywood. Que loucura. Então, se fechou. E cada dia após dia, está fechando mais. E isso mostrou que a China não vai dar um pé para trás e os Estados Unidos está tentando enforcá-la de alguma forma. E qual que é o próximo passo disso? O próximo passo disso é uma guerra aberta. Então, cuidado, pessoal. A gente está muito próximo do conflito. Alarmando. Tô alarmando. E realmente, pode ser que não, pode ser que voltem atrás. Mas até agora ninguém voltou. Ninguém deu um passo para trás. Tá todo mundo ainda dobrando a aposta. Então, do truco é 3, é 6, é 9, é 12 e vamos sair na mão. É isso. Então, isso aí fez com que o que acontecesse aí com o mercado como um todo, a China está comprando mais produtos. Por quê? Ela sabe a importância, né, de comprar commodities como soja, carne, frango aqui do Brasil. E pensando que tem 1,4 bilhão de pessoas para alimentar, ela está fazendo de tudo para quê? Para antes que os Estados Unidos talvez cerque o Brasil, comercialmente falando, a China vai lá e compra um volume maior. E de acordo com a Bloomberg, o volume totalizou dessas commodities que a China tem comprado, especialmente da soja, cerca de 2,4 milhões de toneladas compradas, com entregas previstas principalmente para os meses de maio, junho e julho. O que, para o Brasil, é bom. É ruim porque é um conflito. Se chegar num conflito, aí é uma merda pro Brasil inteiro, pro mundo inteiro. Mas, por enquanto, é bom, porque se esses dois países que têm grandes trocas aí começam a bloquear um ao outro, adivinha quem que vai vender?
O Brasil tá nadando de braçada na venda de commodities. Continua alimentando o mundo, continua fazendo nosso trabalho. Então, a gente tá bom. Esse volume, inclusive, representa quase 1/3 da média mensal de processamento de soja na China em apenas uma semana. Ou seja, 2,4 milhões representam praticamente uma semana só de produto na China. A China é muito grande. É loucura. Uma coisa interessante, aqui quem é aluno da UVP, escola, né? É a maior escola de investimentos do Brasil, 30 mil alunos que a gente tem aqui. Tem um módulo lá só de geopolítica, com um cônsul brasileiro, que foi cônsul na Bélgica. Então ele explica totalmente o que está acontecendo. E uma coisa interessante a gente está acostumado com os Estados Unidos. A gente vê os Estados Unidos e fala, os Estados Unidos é muito grande, poder bélico e tudo mais. Mas tem 400 anos. Tem 400 anos que os Estados Unidos está ali. Por quê? A China tem 4.000 anos de história. Ela sempre foi uma potência hegemônica. Ela só está voltando pro lugar dela. E os Estados Unidos não vai deixar. E aí você tem um conflito. A volta dos que não foram. Então é isso, essa é a notícia. Agora nós temos a inflação dos alimentos disparando mais de 1% em março. Boa, Lula. A inflação no Brasil perdeu força em março e subiu 0,56%. Eu queria lembrar um comentário do infeliz que falou que a gente dá notícia ruim rindo. Gente, a gente tá sendo irônico. Se a gente tiver que chorar aqui, a gente vai chorar o programa inteiro. Pelo amor de Deus, tô mentindo, Edson? E se... fazer o quê? Vai fazer o quê? Vamos lá. Você controla alguma coisa disso? Você controla o voto. Então você tem que votar no lugar certo, continuar fazendo movimentos para tentar ajudar, mas isso aí é só resultado, cara. Infelizmente a gente tá com resultado... Só parar de fazer merda nas urnas, pronto. É um resultado merda. A gente tá com uma inflação aí batendo recorde. A gente tem a meta de inflação que era 3%. Aí o teto era até 4,5%. Terminou em 4,8%. Já estourou aí. Então... tem que esperar boas melhoras aí e continuar fazendo o que a gente pode fazer. E nós tivemos as maiores altas no tomate, no café moído e no ovo de galinha. O tomate, que eu sou goiana, subiu 22,55%, enquanto o café moído 8,14% e os ovos 13,13%. Caramba, 13% no ovo, cara. Esses três produtos estão juntos e corresponderam a um quarto da inflação de março, né? Segundo Fernando Gonçalves, grande Fernando Gonçalves, gerente de pesquisa do IBGE, o calor no verão acelerou a maturação dos tomates. Isso antecipou colheita em algumas regiões. Sem essas áreas disponíveis, houve redução também na oferta e em março isso pressionou os preços para cima. Mas além da produção, a gente sabe muito bem que tem outras questões aí, como o câmbio e tudo mais. Mas isso explica muito mais o tomate como um todo, né? Sobre os ovos, o aumento é explicado pelo custo mais alto do milho, que é a base da ração das aves. Além disso, o período da quaresma elevou a demanda pela proteína. E é engraçado que as galinhas botam menos. Pelo menos na fazenda, bota bem menos. Toda quaresma. Minha mãe faz um estoquezão de ovo caipira, porque ela sabe que vai ficar sem. A dúvida do ovo caipira chega a 20 conto, cara. Falando nisso, amanhã tô indo pra Barra do Garça, pegar uma cachoeira lá, passar a ver minha avó ali em Piranhas, Goiás, quem conhece aí. E chegando lá, tô pensando, vou comer na estrada, tem que achar peixe, né? Tem que achar peixe. Na estrada. Em relação ao café aí, por outro lado, o IBGE informou que o café moído acumula aí uma alta de 77% nos últimos 12 meses. Quase dobrou em um ano, cara. Essa disparada é causada aí pelo aumento do preço internacional, devido à redução da oferta no mercado global. Tudo é oferta e demanda. Estão querendo tomar mais café lá fora, e aí a gente tem problemas aqui, a gente tem que pagar mais caro também. A principal razão foi a quebra da safra lá no Vietnã, que também é um grande produtor, agravada aí por condições climáticas adversas que também afetaram o sul do Brasil. Já agora nós temos a Cargill assumindo o controle da SJC Bioenergia. A empresa comprou 50% das ações da SJC Bioenergia. Com isso, a multinacional passou a ter 100% do controle da companhia brasileira do setor sucro energético. Prestes a completar 60 anos de atuação no Brasil, o objetivo da Cargill é ampliar sua participação no segmento de biocombustíveis. Tomara que pulverize ainda mais biocombustíveis no mundo como etanol, cara. O etanol brasileiro é muito bom. Agora a SJC Bioenergia passa a se chamar Cargill Bioenergia. A operação emprega 4,5 mil funcionários e inclui 2 unidades agroindustriais aqui em Goiás. Uma no município ali de Quirinópolis, um abraço para Fabrício aí, grande Fabrício, piloto aí de aeronave, grande Fabrício vindo lá de Pirinópolis, e Cachoeira Dourada também. A empresa processa então cana-de-açúcar, milho produzido, açúcar bruto, etanol hidratado e anidro, né? O óleo de milho DDG, que são aqueles grãos secos da destilaria que tem alto teor de proteína, que é usado ali, né? Inclusive na pecuária. Na pecuária. Além disso, também gera eletricidade. Brava. Atualmente, a produção de biocombustíveis da Cargill é concentrada no negócio de soja. Com a aquisição, o portfólio ganha reforço com a produção de etanol a partir da cana-de-açúcar e do milho. Outra notícia, então, parabéns para a Cargill aí, tomara que ajude mais ainda, a agroindústria sempre é boa aqui para o nosso país. Já outra notícia, né? O Ministério da Agricultura inicia aí o programa de prevenção e controle da vassoura de
bruxa na mandioca, né? O Ministério, então, anunciou nessa sexta-feira a criação do Programa Nacional de Prevenção ao Controle de Vassoura Bruxa da Mandioca. É bom que o programa já explica o que vai fazer. Já resolve tudo. Recentemente, a pasta havia estabelecido um grupo para coordenar ações contra a doença e declarou estado de emergência fitossanitária devido ao risco de disseminação para outras áreas produtivas. Agora, com a criação do programa, serão definidos critérios e procedimentos para a prevenção e o controle da praga. Entre as medidas anunciadas está a proibição do trânsito de plantas ou parte de plantas espécies hospedeiras da praga, oriundas dos municípios com ocorrência da doença. Eu tô gago, pô. Pois, de acordo com o mapa, a movimentação de plantas e produtos agrícolas entre regiões pode facilitar, então, essa propagação da doença, aumentando o risco de infecção em novas áreas. Isso é bom, né? Pô, se a área está doente, Sim. eu não vou ficar mudando planta de um lugar para outro. Então já falamos dessa doença aqui no canal, inclusive, tem um vídeo só sobre isso, mas para quem não sabe, a vassoura de bruxa ela é causada por um fungo e apresenta sintomas como ramo seco, deformado, nanismo e proliferação de brotos fracos nos caules ali. Com a evolução da doença, pode ocorrer clorose, murcha e seca das folhas, além da morte das plantações. Ela foi incluída na lista oficial de pragas quarentenárias presentes no Brasil e atualmente ameaça lavouras no norte do Brasil, especialmente nos estados do Amapá e do Pará. Ainda bem que teve esse programa agora, né, para controle. Exatamente. Inclusive, se você quiser saber mais sobre o que é a vassoura de bruxa, eu fiz um vídeo só sobre isso aqui, em algum lugar aqui, vou colocar na tela, sei lá. Não vi isso aí. Ó, para finalizar o programa aqui, uma coisa interessante saiu a LDO, né? O que é LDO? É a Lei de Diretrizes Orçamentárias que o governo manda. E lá diz que 92% dos gastos públicos já estão comprometidos. Como assim comprometidos? Já é gasto obrigatório, é pensão, INSS e tudo mais. Sobrou aí somente 8% para o governo gastar fazendo no próximo ano com ponte, com escola, com coisas que realmente a gente vê aí movendo. E esse número está prejudicando, esse número aí tá piorando. Então, cada ano, essa dívida de pensões, INSS e outras coisas que já são obrigatórias está aumentando. Então, o próprio governo, olha que loucura, o próprio governo anunciou que se nada for feito, em 2027 vai faltar dinheiro. Que é isso, cara? Só tem uma coisa que me preocupa, então. Cara, se o mandato Lula vai até 2026, né? E é 2027 que isso vai acontecer, Gustavo Lima tá ferrado aí quando ele assumir, hein? Esse foi o Giro do Agro. Comente, compartilha com a família, com os amigos. Foi maravilhoso estar com vocês aqui novamente. Um prazer inenarrável, como sempre. Bom domingo, bom churrasco, boa cerveja. Obrigado. O embaixador chegou!